Doutor, boa tarde. Obrigada por ter você aqui com a gente. Uma alegria ter você aqui mais uma vez. Doutor, vamos falar um pouquinho, então, da odontoidectomia. Acertei? Mais ou menos, quase. Vai, doutor, me ajuda, então. Odontoidectomia. Odontoidectomia por via endonasal. Esse é um tipo de tratamento. Isso. Mas qual é o problema que nós podemos ter no cérebro por conta da nossa coluna? Isso. No crânio, aliás. Isso. Na verdade, é bem na transição, né? Esse é um problema que, apesar de ser raro, é muito comum aqui no Brasil, principalmente em pessoas aí que têm origem lá da nossa região do Nordeste. Então aqui no Brasil, a gente identifica uns tipos de malformações dessa transição da cabeça com a coluna e que pode gerar sintomas. Ou seja, a má formação na cabeça significa que esse ossinho aqui da coluna ele pode ser menor, a cabeça da gente é mais junta, isso pode dar problema? Isso. Também? Exatamente. Então, a malformação que lá durante o nosso desenvolvimento da nossa formação embriogênico, né? Ou seja, a gente já nasce com esse problema. Já nasce com esse problema. Então, a parte de baixo da cabeça, ela é mais achatada e a parte da coluna, como se desenvolve no mesmo período, acaba tendo outras alterações e começa a dar sintoma, né? Entendi. Agora, doutor, quais são... A gente tem um vídeo, né, que você preparou. Acho que é mais fácil entender pelo vídeo? Ou o vídeo já é o tratamento? Já é o tratamento. Então, peraí. Então, vamos saber mais um pouquinho. Por exemplo, a criança... Isso tem a ver com aquelas crianças que nasceram com a hidrocefalia, por exemplo? Pode ter associação com hidrocefalia. Mas muitas vezes a gente não identifica estas malformações quando é criança, né? Então a pessoa tem a malformação, vive bem durante toda a vida e depois quando chega numa fase adulta, começa a desenvolver os sintomas, né? E doutor, o que pode acontecer com a pessoa que tem esse problema? É só algo estético ou não tem nada de estético? Geralmente nada... Não é perceptível? Geralmente não é perceptível do ponto de vista estético, né? Então, geralmente, a pessoa pode desenvolver ou dor no pescoço, ou dor aqui na região da cabeça, né? Começar a ter dor de cabeça e pode evoluir com formigamentos nos braços, nas pernas, dificuldade para andar, dificuldade para fazer alguns movimentos. É como se fosse uma compressão, doutor? É uma compressão. Na parte no final da coluna para o crânio. Exatamente. Isso pode causar dormência, tudo mais, doutor? Tudo, tontura, dor de cabeça, dor na região cervical, dor ou formigamento nos braços, nas pernas, até ir paralisando com o passar do tempo. Agora, doutor, como é que se identifica um problema como esse? Por exemplo, uma pessoa que já costuma ter dor de cabeça, algo pontual, apenas uma dor, a dor de cabeça constante ou essa sensação de formigamento, isso já é o suficiente para buscar um médico? É um quadro que vai se agravando com o tempo, é isso? Uma dor de cabeça isolada, lógico que a gente não vai pensar nestes tipos de doenças que a gente vai tratar aqui, né? Certo. Mas se começa a associar com formigamentos pelo corpo, começa a ser dores mais frequentes e esses outros sintomas, a gente às vezes evolui, né, para um raciocínio assim, para esse tipo de doença, né? E daí com os exames mais adequados a gente consegue fazer esse diagnóstico. Doutor, agora nós vamos para os tratamentos, que é o que você vai entender agora, que é esse tratamento novo que o doutor está mostrando aqui para a gente, que é a odontoidectomia, acertei? Acertou. Odontoidectomia. Existem outros tratamentos? Quais são os tratamentos tradicionais antes desse tratamento mais moderno? Então, na verdade, esta doença, né, tem esse nome porque a gente tira uma parte da coluna que se chama processo odontoide. Então, por isso que chama odontoidectomia, né? E essa parte do osso da coluna, né, dessa região cervical, ele entra para dentro do crânio e começa a comprimir estruturas que estão ali. E antes de ser feito por via nasal, era feito como? Antes a gente só operava por trás. Era uma cirurgia mesmo? Cirurgia. De abrir, colocar tudo no lugar. Quando o quadro começa a evoluir com uma certa gravidade, a gente tem que fazer uma descompressão. Tá. Como isso geralmente está associado a uma outra malformação chamada Chiari, onde parte do cérebro também desce para fora da cabeça, então tudo ali acaba apertando, por trás, né, e pela frente. E daí, antes a gente só fazia praticamente a descompressão por trás, tirava o osso ali e fazia o que a gente chama plástica ali naquela região para dar espaço. Entendi. Só que o que acontece é que às vezes tudo isso era
totalmente jogado para trás, a parte do tronco cerebral e da medula, e pioravam os sintomas. Então, tem alguns casos que a gente tem que vir pela frente e tirar essa parte do osso da coluna pela frente também. Que é o odontoidectomia nasal. Retirada odontoide, isso. Doutor, esse vídeo mostra como é feito esse procedimento nasal? Isso, Vamos dar uma olhadinha no vídeo? Coloca para mim o vídeo, só para você que está em casa entender. Então, só para recapitular para você. Você sente muitas dores de cabeça, formigamento. Você pode ter um problema que é como se fosse uma compressão na parte final da coluna por causa de uma má formação no crânio. Isso pode causar esse problema, que tem solução a partir de uma cirurgia, mas que hoje, com essa nova técnica, que você vai ver agora o vídeo, que o doutor está aqui para explicar para a gente, existe uma facilidade maior e até uma rapidez maior de recuperação, eu acredito, né, doutor? Sim, com certeza. Pode jogar o vídeo para mim, para nós darmos uma olhadinha aqui, o doutor vai explicando com a imagem. Então, vamos lá, doutor. Essa parte a gente está entrando com uma broca, né, um drill, a gente entra pelo nariz, é assim mesmo. E a gente tira aquela pontinha que a gente está tirando, é o tal do odontoide. A gente descomprime o tronco pela frente e depois tira essa pecinha do osso por trás. Tá. Então a gente dá espaço tanto pela frente, né? Olha lá, tá vendo que tá um vermelhinho ali naquela parte? Aquele aquilo vermelhinho é o tronco compressão cerebral. É uma parte de compressão na frente. Daí tem uma espécie de uma esponjinha ali, é uma pele ou é o osso, doutor, essa odonto? É osso, Você tirou, é o osso, é o osso. E por trás, aquela parte que vai acabar indo para trás, deixa o vídeo rodar um pouquinho mais, é uma parte chamada cerebelo, é uma parte do cérebro. Então eu tiro uma parte pela frente, quando eu tiro esse osso, que é o que está saindo aí, eu dou espaço então, tanto pela frente, uma coisinha mais pra frente. Isso. Então onde está em vermelho ali é a compressão, tanto anterior, que é onde eu estou tirando essa parte chamada odontoide, e posterior, quando eu tiro o osso ali de trás, eu também jogo esse cerebelo para trás, então eu descomprimo completamente. Ô, doutor, mas daí não precisa de corte nenhum, então? Ou tem que fazer um cortezinho para tirar a parte de trás? A parte do nariz não precisa de corte, a parte de trás precisa de corte. Mas é algo muito mais sutil do que a cirurgia de antigamente. O problema é que indo por trás, unicamente por trás, a gente tem o tronco cerebral e a medula à nossa frente. E eu não consigo chegar naquele ossinho da frente. Então, antes a gente não conseguia chegar ali de uma maneira mais adequada. Entendi. E agora, com esta técnica, a gente consegue chegar ali. Doutor, quem é mais acometido por esse tipo de problema, homens ou mulheres? A gente tem... É que assim, como são várias doenças que podem estar associadas, algumas têm mais homens, algumas têm mais mulheres. Então aí, por exemplo, no vídeo tinham duas juntas, né? Uma chamada invaginação basilar, que é esse odontoide que entra para dentro, e o chiari, né? Então, no geral, as mulheres são um pouquinho mais acometidas do que os homens nessas patologias todas. E, doutor, existe uma faixa etária em que a doença se manifesta com... É uma doença, doutor? Sim, são uma doenças. Né? Existe uma faixa etária em que a doença se manifesta com maior volume, com maior frequência? Sim, geralmente começa a partir dos 40 anos. Né? Essas alterações que nós estamos falando aí, né? Elas associadas, por quê? Porque aquela compressão, apesar dela não mudar com o tempo, conforme o atrito, né, os microtraumas aí com as nossas atividades do dia a dia, aquilo vai piorando e os sintomas então vão aparecendo com o passar do tempo. E doutor, existem contraindicações também para esse tratamento? Pessoas que não devem fazê-lo, que não devem sair do tradicional? Existe alguma contraindicação? Na verdade, a gente tem que avaliar se há necessidade da cirurgia. Mas se houver, existem contraindicações? Só dependendo, assim, como é um procedimento cirúrgico, depende das comorbidades que a gente chama. De qualquer cirurgia. Problemas cardíacos, às vezes a idade, enfim, outras doenças, né, sistêmicas, né? Aí a gente acaba avaliando se a agressão cirúrgica não é até maior. Exatamente. Doutor, quando se faz um procedimento como esse, significa a extinção da doença ou ela pode voltar? Não, aí a gente tira completamente a compressão. Tá. O que a gente espera é, com o passar do tempo, ver se toda essa sintomatologia regride, né, volta ao normal, mas aquilo não cresce mais. E exercícios físicos, eles podem ajudar a evitar esse problema? Porque como muitas pessoas falam que justamente quando existe esse problema, no que diz respeito à coluna, à mudança da coluna,
até a ponto de atingir o crânio, pode ser também por conta dessa falta de exercícios físicos. Isso tem a ver, isso pode contribuir? Para estas doenças especificamente não, porque elas são o que a gente chama congênitas, ou seja, a pessoa já nasce com isso. Lógico que tem outras doenças do processo de envelhecimento, e aí sim o exercício ajudaria, né? Que podem dar dor na cervical, como artrose, né? Hérnias de disco, enfim, que isso o esporte ajudaria, né? Estar ativo ajudaria. Mas essas especificamente não, elas são congênitas, então independe do que a gente faça com o passar do tempo. Doutor, para encerrar, depois dos exercícios, depois desse tipo de cirurgia, é vida normal? Exercícios é possível? Tem alguma restrição para depois? Não, após a recuperação cirúrgica, aí, lógico, a gente faz uma fisioterapia, mas a ideia é a gente reabilitar para uma vida totalmente normal. Ah, doutor, eu achei interessante, porque é muito mais indolor, né, doutor? Isso é importante, né? Percebe que tem era uma limitação. Mais simples, né, doutor? Antes era uma limitação que a gente tinha por não ter como chegar na frente, né? Então agora a gente tem essa endoscopia, na verdade é uma câmerazinha que a gente põe pelo nariz e trabalha enxergando... É uma facilitação muito facilitação grande, né, muito grande. Que demanda, que na verdade faz com que se tenha uma precisão muito maior, né? Muito maior, com certeza. Olha, eu vou deixar os contatos do doutor Edu para você, e você pode também, se você tem algum problema de saúde, é importante que você sempre consulte um médico, e tem o site dele, no site tem todas as informações, tem telefones, tem os endereços dele, nos consultórios também aqui em São Paulo, Dr. Eduardo Bertolini no Instagram, e o site é neuroconceito.com.br. Doutor, muito obrigada, viu? Uma alegria.